Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar verdadeiramente no seu coração e abençoe sua vida. Tem horas que acontecem coisas na nossa vida que só dá vontade de chorar. Parece que todo o peso do mundo está sobre as nossas costas e coisas ruins acontecem. Algumas pessoas, por não suportar tão grande carga em seus ombros, choram copiosamente dia e noite, como se isso fosse resolver o problema dela, como se chorar fosse acabar com todos os problemas dela. Algumas até devem pensar: será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Estou de dia e noite chorando, Ele não faz nada. Deus está sempre pronto a nos ajudar, mas tem coisas que só nós podemos saber o porquê de estarmos passando pela situação. A palavra nos diz em Provérbios, capítulo 26, versículo 2: como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Não tem como a maldição pousar sobre a vida de uma pessoa se não houver brecha. A pessoa que está passando por tão grande sofrimento tem que começar a ver onde está o seu pecado, onde está o seu erro e começar a orar e pedir perdão a Deus. Na Bíblia, nós temos o exemplo de Neemias. Seu irmão Hanani tinha acabado de voltar de Judá com alguns homens e com ele notícias não muito boas. Neemias perguntou o que tinha acontecido com o restante do povo que estava em cativeiro. E vejam o que responderam e a atitude de Neemias. Neemias, capítulo 1, versículos 3 e 4. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Esse homem passou dias chorando, passou dias se lamentando e jejuando também. Ele estava angustiado, aflito pelo povo, mas ele estava também se fortalecendo para poder depois começar a orar. Tem horas que a dor é tão grande que não existe forças nem para orar, não é verdade? Mas esse homem chorou, passou dias se lamentando, mas depois ele jejuou e orou. Ele se fortaleceu primeiro para poder orar. A Bíblia nos mostra a ordem das coisas. No versículo não diz ele orou e jejuou, diz ele jejuou e orou. Ou seja, ele preparou o seu espírito, fortaleceu ele para depois poder falar com Deus. Tem pessoas que entram de qualquer maneira na presença de Deus e querem uma resposta do Senhor, querem algo de Deus, mas não se preocupam em primeiro se limpar, pedir perdão pelos seus erros, mostrar arrependimento diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso. É como se Deus só servisse nos momentos de aflição e angústia. Quando esses momentos acabam, deixam Deus de lado, não querem mais saber de Deus. Tem muitas pessoas assim, dentro e fora das igrejas. Os que estão fora pecam até por falta de conhecimento. Mas os que conhecem a palavra, que estão dentro das igrejas, pecam sabendo do seu erro e quando algo ruim acontece em suas vidas, acham que Deus não os protegeu como deveria. Será que a maldição sem causa vem? Nós já vimos que não. O diabo só toca naqueles que estão vivendo no pecado. Às vezes, as consequências dos seus pecados são enormes e a reparação pode até acontecer, mas demora. Neemias viu que precisava se preparar para entrar na presença de Deus para depois orar. Agora prestem atenção na oração deste homem. Neemias, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos
e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste a teu servo Moisés. Viram a oração deste homem? Este homem pede humildemente para Deus ouvir a sua oração. Ele diz: estou orando dia e noite pelos teus servos, o povo de Israel. Aí ele começa a confessar os seus pecados e o pecado do povo. Começa a se humilhar diante de Deus, reconhecendo os erros que ele e o povo cometeu. Ele continua a sua oração dizendo, Neemias, capítulo 1, dos versículos 8 ao 11. Prestem atenção agora neste restante dessa oração. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Esse homem começa a lembrar a Deus da aliança e das promessas que ele fez com Moisés. Se algum dia você fez alguma aliança com Deus e ele te prometeu algo e você caiu no pecado, está na hora de você se arrepender, pedir perdão e colocar diante dele a aliança e as promessas que um dia ele te fez. Está na hora de você parar de chorar e voltar a ter comunhão com o Pai. Não vai adiantar nada você ficar chorando. Deus está o tempo todo, mesmo você estando distante dele, tomando conta de você. Quando Neemias ora, ele não ora só por ele. Ele ora por ele e pelo seu povo. Pode ter certeza que tem alguém orando por você. Alguém pedindo para Deus te fortalecer novamente. Alguém intercedendo pela sua vida. Mas você precisa fazer sua parte. Confessar os seus erros e voltar para os braços do Pai. Não vai adiantar você ficar chorando. Não vai adiantar você ficar o tempo todo chorando. Vamos resumir essa história. Neemias foi para ajudar para reconstruir os muros de Jerusalém. Esse homem passou por muitas batalhas, mas conseguiu reconstruir os muros em apenas 52 dias. Depois vocês podem ler o livro de Neemias e aprender com essa história. Mas hoje nós vimos e aprendemos que esse homem estava chorando dia e noite, se lamentando, mas ele jejuou e depois orou a Deus. Confessou os seus pecados, lembrou a Deus a aliança dele com Moisés e do povo de Israel. Às vezes precisamos diante do Senhor lembrar o que ele um dia nos prometeu e não cumpriu. Não que ele esqueça, mas para que a aliança que você tem com ele permaneça. Lembrem, maldição sem causa não pousa sobre a vida de ninguém. Se você está passando por algum sofrimento, confesse seus erros. Veja onde você errou e aonde você está errando e volte a ter comunhão com Deus. E essa muralha que você era quando estava na presença de Deus será restaurada. Para terminar, prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Quando estamos na presença de Deus, firmes e constantes, nossa vida tem uma muralha indestrutível, que o diabo não pode penetrar. Mas quando o pecado entra na sua vida, os seus muros caem e precisam ser restaurados. Neemias restaurou os muros de Jerusalém, e seus muros também precisam ser restaurados para você voltar para a presença de Deus. Não deixe os seus muros no chão, pois desta forma
o inimigo vai conseguir te derrotar. Levante os seus muros e deixe Deus tomar conta de você, e seus muros serão impenetráveis. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, é muito bom aprender contigo. É muito bom aprender com a tua palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que não devemos ficar chorando, se lamentando o tempo todo, que nós temos que jejuar, orar, pedir perdão pelos nossos pecados, mostrar ao Senhor que estamos arrependidos pelos nossos erros. Toda maldição tem um motivo, tem uma causa. E se estamos passando por algum sofrimento, é porque alguma coisa de errado tem em nossas vidas. Pai, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Lembra da aliança que o Senhor um dia fez com essa pessoa que está agora orando, se arrependendo. Lembra, Senhor, daquilo que um dia o Senhor prometeu a ela e de que aquilo que ela já falou algum dia para o Senhor, que prometeu também para o Senhor. Pai, que essa pessoa que esteja arrependida agora comece a se humilhar diante de Ti, comece a chorar diante da Sua presença, mas depois esse choro vai se tornar em alegria, Senhor. Eu tenho certeza disso. Peça ao Senhor que venha restaurar o muro dessas pessoas, para que elas possam se fortalecer, para que elas possam permanecer firmes. Quando esses muros estão derrubados, o inimigo vem o tempo todo lançando as suas flechas, lançando as suas setas malignas e acaba botando o teu povo para o chão. Pai, o teu povo está orando, o teu povo está clamando a Ti. Perdoa, Senhor, os pecados cometidos pelo teu povo. Perdoa essas pessoas que estão agora diante do Senhor orando, se humilhando, pedindo perdão a Ti, pedindo para o Senhor restaurar os muros dela, para que elas possam permanecer firmes na Tua presença. Tem muitas pessoas precisando se fortalecer, precisando voltar para a Tua presença. Tem muitas pessoas perdidas, Senhor, que um dia já estiveram na Tua casa. Pai, eu lhe peço, Senhor, venha restaurar o muro dessas pessoas, que elas agora estão se arrependendo, elas estão pedindo perdão dos seus pecados. Limpa o pecado delas, Senhor, para que elas possam se fortalecer na Tua presença, para que elas possam voltar a caminhar na Tua presença. É o que eu te peço hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.